Não foi mais o mesmo. De músicas favoritas... Paula não gostou da piada dele. Cada um dos dois convidados aqui trouxeram duas canções, né? Então, o Peninha trouxe Up to Me, o Grings trouxe Things Have Changed, e a segunda do Peninha é Song to Wood. Sabe que eu vou ter que ir embora daqui a pouco. Got a funny old world that's coming along. Uau. Diga. Então, na verdade era essa que eu tinha selecionado para me despedir, e eu vou ter que me despedir daqui a pouco mesmo. Por quê? Por que eu escolhi essa? Porque essa é a primeira música que ele compôs, né? A primeira canção original dele, e ela é dedicada a Woody Guthrie, Song to Wood, né? E aí, quando teve o show em homenagem aos 30 anos de carreira dele, que eu estava lá no backstage, é um dos dias mais incríveis da minha vida, porque eu cumprimentei o Johnny Cash, eu vi o George Harrison, eu vi a Chrissie Hynde, beijei a Chrissie Hynde, vi o Neil Young, mas não tive coragem de falar, vi o Lou Reed, todos eles próximos, assim, né? Conversei com o Tom Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Como? Desculpe. Noite que tu viu Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Só ele não estava, né? Isso é uma coisa louca. Tava todo mundo no backstage e ele escondido, né? Não participou da própria festa, né? Uma loucura. E aí todo mundo tocou homenageando ele, né? Todo mundo, né? Porque era o Steve Wonder, o Eric Clapton, a Chrissie Hynde, o Pearl Jam. Só não tava o Bruce Springsteen, o Tom Petty, o Neil Young, o Roger McGuinn, uma constelação. Só não estavam o Bono, de quem ele é amigo, pessoal, e gosta, o U2 estava no auge, e o Bruce Springsteen. Ambos veneram ele, mas estavam em turnê, não foram. O resto tudo, olha, não acredito que tenha faltado ninguém, porque representando os Beatles estava o George Harrison e representando os Stones estava o Ron Wood, que tocou 7 Days, né, que é uma música maravilhosa, que ele nunca gravou, né, o Dylan gravou, mas assim, nunca saiu oficialmente. Então, é uma noite histórica, né, e aí o Dylan entra para encerrar o show, para tocar sozinho, de início. E ele toca Song to Wood. Na noite em que todo mundo cantou as músicas dele, homenageando ele, ele tocou a sua primeira música homenageando o outro cara. Sabe, o ciclo se completou de uma genialidade inacreditável. Mas a versão que eu escolhi é a versão que ele tocou com George Harrison, que era desconhecida até pouquíssimo tempo. Quando os Beatles se separaram, foi aquela coisa trágica, né? Daquele jeito ruim, né? O John, como tu deve saber melhor que eu, Sal, chamou o Paul, disse, vou acabar a banda. O Paul, embora canalhamente foi lá e deu a entrevista dizendo que ele que tinha decidido acabar a banda. Foi. Aí o John ficou puto, fez aquela música, a única coisa que tu fez foi Yesterday, né? Seu cara de buceta. E ficou o George, que era ultra sensível, ficou mal, e o que o George fez? Se mudou para a casa do Dylan em Woodstock, né? Ficou morando lá 1 mês, onde obteve a inspiração para fazer aquele maravilha que é All Things Must Pass, né? Que tem live aqui no canal. Exatamente, que já o título já é assim transcendente, tudo, né? Vai passar. Tudo vai passar. Que tem 3 músicas do Dylan, né? I Would See You Anytime, If Not For You, que foram compostas ali. E eles foram, no dia 1º de maio de 1970, para um estúdio e gravaram um disco que ficou desconhecidíssimo até muito pouco tempo atrás. E gravaram Yesterday, o Dylan cantando Yesterday, para mim, para pegar no pé do George, sabe? Tudo que tu fez foi Yesterday, mas Yesterday é do caralho, eu vou tocar. Tocou. Porque o George ficou totalmente do lado do John. Do Lennon, sim. Participou da gravação daquele álbum e tudo. Exatamente. E aí toca um Song to Wood nessa versão que a gente ouviu, que é completa, assim, porque é a primeira música que o cara compôs, cara.
E aí o David Bowie tem uma canção, Song to Bob, né? O Incredible String Band tem uma música chamada Song to Bob. Tem um monte de gente que tem uma canção para Bob. E ele tem uma canção to Woody. Então, cara, não é a minha favorita, mas se eu tivesse que escolher uma para o público, entendeu? E para encerrar essa nossa coisa, de minha parte, que realmente vou ter que ir, eu escolheria essa, que é a mesma que ele próprio escolheu, né? E tu vê que anos e anos e anos, a coerência do cara, porque o cara, ele é chamado de incoerente. Cara, a coerência do Bob Dylan está nessa sua suposta incoerência, que tem uma linha que, para quem entende, é completamente explicável. Ele é muito fiel. Ele é tido como inconstante e infiel, e é um equívoco, cara. É que a fidelidade dele é mais ampla e mais dinâmica que a dos mortais comuns. Sim. Tu falou que era essa a tua última que tu escolheu pra tu sair, mas não, tem a bonus track. Não é. I'm Not There. Aí não era pra entregar. Perdão, tu tava falando que tá querendo sair e tudo, pô. Toca a minha aí, pô. Toca a minha. Vamos sair às 9. Eu vou tocar do Márcio. Então tá, beleza. Falando em coerência, o Peninha tá tocando a primeira que ele compôs, eu vou tocar uma do último disco agora. Goodbye, Jimmy Reed. Fala, Márcio. Depois o Peninha fala também dessa. Eu sou extremamente fã desse álbum. Ano passado, ele saiu em junho, eu fiz feriado o dia que ele chegou aqui em casa para ouvir. Ralph and Rowdy Ways é um disco que é o primeiro disco que ele fez depois do Nobel. É o Dylan comendo a bola, um senhor do blues, um blues arrasa quarteirão. E tem essa coisa de lembrar os inferninhos do sul dos Estados Unidos, e eu gosto de fazer essa analogia, porque é exatamente isso. Na própria exatamente. Não. E essa coisa dos mesmos caras que vão rezar de meio-dia vão para os inferninhos de noite, tomar uísque e azarar as mulheres, ou seja, cara, é um blues do século XX com a cara do Chicago Blues dos anos 1950 e homenageando um dos grandes bluesmen de todos os tempos, que é o Jimmy Reed, né? Cara, é sensacional essa música, gosto demais dela. Acabou. Sensacional. O meu também acabou, sei que, garrafa. Então, eu nem achava que esse Márcio Grings aí seria capaz de tanta coerência, de tanta afinação comigo, porque eu escolhi a Song. Tá vendo como a gente se surpreende com as pessoas? Não, porque, cara, o Bob Dylan é tido como iconoclasta, né? Iconoclasta, o que é? É o cara que destrói os ícones, que destrói os ídolos, que destrói o estabelecido. O Bob Dylan é um idólatra, ele é o oposto do iconoclasta, ele é um idólatra. Ele venera o lastro do passado que lhe deu, e é isso que lhe dá coerência, entendeu? Ele venera até hoje. A música que tu citou, ele venera o Eddie Guthrie. A música que eu citei venera Jimmy Reed. Então, e a gente falou naquele venera Blind Willie McTell. Então, sabe, o cara, ele se põe de joelhos. Tem uma das tantas histórias maravilhosas do Dylan, uma das mais incríveis é quando ele foi preso, né? Porque ele pulou o muro para ver a casa onde o Bruce Springsteen nasceu, numa noite de tempestade. E aí o vizinho abelhudo viu e ligou para a polícia, e foi uma policioa de 23 anos e encontrou ele todo encharcado, com um capuz e um abrigo, e pediu um documento para ele. Ele disse, não tenho. Daí ela disse, como você se chama? Ele disse, Bob Dylan. E a mina, tá. E aí botou ele no carro, na gradezinha, né? E perguntou, onde você mora, Bob? Ele disse, eu moro pelo mundo. Eu tenho 9 casas e tal, e falando, tal, papapá. E a mina pensando assim, não sei se levo para a delegacia ou se levo para uma instituição psiquiátrica. É verdade, ele já foi preso várias vezes, sempre sem documento e tal. É uma história maravilhosa. E aí ela disse, mas e se ele for o Bob Dylan mesmo? Porque os meus pais que gostam do Bob Dylan, eu só sei que existe uma pessoa chamada Bob Dylan. E aí levou ele para a delegacia e chamou o xerife. E o xerife veio, olhou e disse, de jeito nenhum que ia ser o Bob Dylan.
E aí... Muito É bom. uma história maravilhosa, né? E aí, tem aquela outra história também. Tem aquela outra história que ele gosta de ir caminhando para os shows, aquela coisa toda, e que ele chegou num show e o segurança barrou e não deixou entrar. Eu sou o Bob Dylan, o cara que vai fazer um show. E o segurança barra ele e não deixou ele entrar. Até que se desfez o mal entendido, né? Ele fura os shows dele, né? E eu e a Paula estavam em Buenos Aires, lá naquele maravilhoso Rex Theater, Teatro Rex, e aí os caras, com vocês, Bob Dylan, e ele se levantou da plateia. Isso que maravilha, sério isso, bicho? Assim, estava sentado no meio da plateia. É demais, né, cara? É muito demais, né, cara? Mas o que era? Ela, Jimmy Reed tal, e ele ama o Jimmy Reed, né, cara? Ele queria fazer um álbum inteiro só de Jimmy Reed. Não sei se tu leu sobre isso, Márcio. Chegou a ser anunciado. Foi anunciado em 2000 e... faz pouco, cara. 2012... surgiu uma noticiazinha, Bob Dylan vai fazer, o seu próximo disco será só sobre só músicas do Jimmy Reed, só cover, e no fim não rolou. Ele deve ter esse álbum em algum lugar, né? Porque outra coisa que ele há anos vem ameaçando, os meus netos, eu tenho 3 netos, meu neto, vovô, diga por favor que isso não é verdade, estou brincando. Ele há anos vem ameaçando um álbum infantil, né? Só para crianças. E aí, imagina, velho, assombrar, vai destruir a vida. Polêmica.